Oi, bebês! Meu nome é Débora Vieira e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos! Pois é, minha gente, hoje eu vim toda lisa aqui pra vocês. Não tão lisa, né? Porque eu estou gravando esse vídeo na terça de madrugada. E eu fiz a chapinha no domingo à tarde, né? Então ele tá... não tá lisão, não. Já tá pedindo arrego, né? Como vocês notaram, né? Meu cabelo não é tão curto quanto parece, né? Ele tá passando aqui da barrinha da câmera. Ó. Então ele não é tão curtinho não, tá? E aí eu tenho o hábito de fazer chapinha de vez em quando, assim, entre um ano e outro, pra ver a evolução, o tamanho, porque quem tem cabelo cacheado sofre, meu filho. Parece que o cabelo não cresce nunca, nunca, nunca. E aí eu faço pra ver o tamanho dele, a evolução, quanto que ele já cresceu. E olha, me surpreendi porque ele tá com um tamanho muito bom. O corte também tá bem bonito, o corte foi eu que fiz, né? Enfim, só queria falar pra vocês rapidinho sobre o meu cabelo. Aproveita a oportunidade, deixa aqui nos comentários o que você achou do meu cabelo liso, hein? Olha lá! E respeita meus cachinhos. Mas se você é um daqueles inscritos que gosta sempre de pesquisar o canal, saber direitinho o que fala, se você foi lá na abinha que tem ali no início do canal, na parte onde tem escrito sobre, você viu que lá, além de eu falar sobre Projeto Rapunzel, minha vida de tentante, sobre cabelos cacheados, produtos, eu também vou falar sobre Deus, né? E esse vídeo tem esse tema impactante e já faz um tempo que eu tô pra falar sobre isso, mas hoje eu acho que é o dia bom, eu tô me sentindo muito bem pra falar sobre isso, né? Eu já estou com essa pauta no celular já faz um tempão, eu recebi de um amigo da igreja, e aí eu acabei deixando, e aí quando foi hoje eu falei, bom, vou falar sobre isso. E é sobre isso que eu vou falar. Mas, e aí? Castigo de Deus ou consequência? Fica comigo? Puxa a vinheta! Agora sim, quero iniciar esse tema com essa frase. O pecado tem consequências e nós não devemos julgar o mundo por colher aquilo que nós mesmos plantamos. Vou começar o tema de hoje com um exemplo esclarecedor para você entender do que eu vou falar hoje. Um cristão diz: eu sou da fé. E por isso, ele decidiu usar o cartão de crédito de forma errada. E diz: vou comprar pela fé. Mas ele não tem condições de pagar aquilo que ele está comprando. A questão é, a fatura do cartão vai chegar. E se ele não tiver o dinheiro para pagar, ele vai colocar a culpa em Deus porque o dinheiro não chegou? Ou vai reconhecer que fez errado? E se ele reconhecer que errou? Pede perdão a Deus, Deus o perdoa. Isso significa que a conta está paga? Não! Aquele filho foi perdoado por Deus, mas ele vai ter que lidar com as consequências do seu erro, que no caso é o quê? Pagar o cartão. Claro que além de Deus perdoar e após de ter visto seu arrependimento genuíno, creio que Deus manifestará a sua misericórdia para que aquele cristão de alguma forma consiga resolver o problema. Porém, se esse cristão comete o mesmo erro e mais uma vez compra em nome da fé, e de novo, e compra de novo, e compra de novo, o que você acha que vai acontecer? Se é uma fraqueza dele e esse filho de Deus reconhece que precisa de ajuda, com certeza Deus perdoará a pessoa. Isso não significa que Deus está concordando com isso e que a empresa de cartão vai cancelar as dívidas, né? As consequências desse erro podem chegar a um nível muito danoso para esse cristão, onde ele pode passar anos sem crédito no mercado, mesmo Deus já tendo perdoado ele. Você entende isso? Vamos a mais um exemplo. Um rapaz namora uma moça do mundo, ou cristã. Ele sabe que fazer sexo antes do casamento é pecado,
Mas mesmo assim, ele tem uma vida sexualmente ativa com a sua namorada. Só que esse rapaz, ele é envolvido na obra. Ele trabalha na casa do Senhor. Ele é ativo na igreja. Então o pastor fica sabendo da situação e conversa com o rapaz. Tenta trazer ele à consciência de que ele está em prostituição e sem temor de estar envolvido nas coisas de Deus. Esse rapaz reconhece, se arrepende genuinamente, pede perdão para Deus, Deus o perdoa, pede perdão ao pastor, o pastor o perdoa, mas ele precisa ficar em disciplina. Ele para por um tempinho, até que mostre fruto de arrependimento e organize sua vida. Vou abrir um parênteses aqui para dizer que eu estou falando sobre situações reais, coisas que acontecem na igreja, não coisas que as pessoas supõem. O tal achismo. Eu vejo isso, eu acho isso, porque dentro da igreja, infelizmente, tem muitas pessoas que julgam umas às outras. Então elas olham algo de fora, uma situação, nem conhece a pessoa, nem sabe a situação, não conhece a história, não sabe de nada e fica julgando, achando que a pessoa está errando. Não estou falando disso, estou falando de situações verídicas, situações reais em que realmente acontecem, ok? Fecha parênteses. Depois daquele tempo de disciplina, o pastor fica sabendo que o rapaz foi pro motel com a garota. Mesmo depois de tudo que foi falado. Mais uma vez o pastor chama, conversa com o rapaz, ele se arrepende, pede perdão para Deus. Deus perdoa? Sim! O pastor também o perdoa. Ele continua sendo membro, ele continua sendo filho de Deus. Mas será que o pastor colocará ele de volta no departamento mesmo sabendo que Deus perdoou ele também? Não! Isso pode comprometer a integridade do pastor com relação à palavra, como também as outras ovelhas que estão se esforçando para viver uma vida em santidade, entende? Então é aplicado novamente uma disciplina. A disciplina nesse caso é a consequência daquele pecado. Mesmo perdoado por Deus, pelo pastor, pela igreja, ele precisa pagar o que é devido e reconquistar a confiança da liderança através de uma vida de santidade. Mas entenda uma coisa, isso não significa que o pastor e nem a igreja deixou de amar aquele rapaz. Ele continua sendo amado da mesma forma. O que ele tem que entender nessa ilustração é que as consequências foram criadas por ele mesmo. Mas depois de tudo isso, o rapaz continua. E o que ele fica sabendo? Que a jovem está grávida. O desespero chega. Ele se tranca no quarto, chora muito, pede perdão para Deus e Deus perdoa? Sim! Gente, eu nunca conheci um ser na minha vida tão extraordinário quanto o meu pai. Gente, olha, Deus, meu Deus. Gente, Deus é demais. Deus é demais. Mas entenda, isso não significa que Deus vai fazer um milagre para que aquela criança não nasça. A criança é a consequência. Mas a criança tem culpa? Não, de forma alguma. O rapaz vai ter que lidar com aquela criança pelo resto de sua vida. Mesmo Deus tendo perdoado, o pastor tendo perdoado, a família tendo perdoado, a igreja tendo perdoado, o mundo inteiro tendo perdoado, ele vai ter que lidar com aquela consequência pro resto da vida dele. Então, meu amor, toma cuidado com a sua vida. Você é muito valioso. Vamos tentar pensar antes de fazer. Quando eu falo isso pra você, eu tô falando primeiramente pra mim. Eu não sou hipócrita. Eu sei o quanto que eu sou imperfeita. Eu erro o tempo todo. Já fiz coisas horríveis, já fiz coisas feias e tudo bem assim, né? Tudo bem, tudo bem. Eu me arrependi genuinamente e eu acho que quando a gente se arrepende genuinamente, a gente não comete mais aquele erro. O problema não é você cometer o erro, porque às vezes a gente aprende cometendo o erro, né? Porém, se você erra, vai ter uma consequência. Uma coisa que eu falo na minha vida que eu não quero falar pro meu filho é a seguinte frase: filho, não faz isso porque Deus vai te castigar, hein? Meu, eu acho que é uma das frases mais burras, erradas de se dizer a uma criança.
Quando você fala isso para uma criança, você imprime uma imagem feia de Deus. Se você perceber, desde o começo até agora, Deus perdoou e Ele sempre vai perdoar. Só que a consequência vai chegar. Então, eu prefiro trazer para minha vida e falar: filho, se você fizer isso, pode acontecer isso, isso e isso. Ou seja, esse isso são as consequências. Então eu falo pro meu filho o que eu não quero que ele faça e explico o porquê. Isso é pra vida. Isso é pra um casamento. Vida, não faz isso não. Por quê? Porque se você fizer, de repente pode acontecer isso, isso e isso. A minha mãe falava pra mim: filha, não faça isso. Porque se você fizer, pode acontecer isso, isso e isso. Então assim, essa frase de não faça isso que Deus vai te castigar está totalmente errada. Deus corrige o filho a quem ama? Corrige. Nós conhecemos isso, nós sabemos dessa palavra. Mas quando a gente fala geralmente para alguém: não faça isso porque Deus vai te castigar, a gente está querendo dar uma pressão na pessoa, pensando no castigo que vai vir de Deus, sendo que na realidade aquele castigo é uma consequência de suas escolhas. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Há consequências e consequências. Algumas delas podem ser resolvidas mais rápidas, algumas mais demoradas e outras você vai ter que carregar pro resto da sua vida. Então, fica aqui essa reflexão para você. Nunca ache que tudo que acontece de ruim na sua vida é castigo de Deus. Eu falo por mim. Eu sempre tenho que pensar antes de fazer algo. Se eu fiz algo de ruim, eu vou ter minha consequência. E não significa que Deus tá fazendo aquilo comigo. Foram as minhas atitudes, foram as minhas escolhas, foram as minhas decisões que fizeram chegar naquele resultado, ou seja, naquela consequência. Eu espero muito ter te ajudado, que Deus tenha falado ao seu coração de uma forma especial, assim como Ele falou ao meu através dessa palavra. Em momento algum, eu estou aqui mostrando santidade e perfeição, porque como eu falei, de todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora, tenha certeza, bebê, eu sou a pior. Então, assim, não é porque você me vê bonitinha atrás de uma câmera, num vídeo, que eu seja perfeita, não. E eu consigo falar isso pra vocês, sobre esse tema pra vocês, porque eu já passei por situações que eu sei que a consequência foi por culpa minha, jamais culpa de Deus, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Mas se você gostou, deixa aqui seu like avaliando esse vídeo, tá? Se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu comentário se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém, tá? Isso não é indireta pra ninguém, é apenas um vídeo explicativo falando sobre o que é castigo e o que é realmente uma consequência, tá bom? Espero que vocês gostem, voltem sempre, fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Bye, bye! Tchau, bebês!